Olá, você está na comunidade Atma. Me chamo Eduardo, atuo como psicanalista estudioso aqui. Hoje teremos uma aula sobre como que o masculino e o feminino vêm declinando. Bom, esse vídeo, nessa aula de hoje, vou relembrar alguns conceitos básicos, oferecer uma explicação mais convencional e depois convidar você para abrir a mente e enxergar a coisa com um pouco mais de amplitude. Já consegui manchar a camiseta, mas tudo bem. Muito bem. Para quem já viu essa questão do taoísmo, né, do yin, do yang, se lembra que o ser ele é dividido nesses dois aspectos, que de um lado temos o yin e do outro lado temos o yang. O aspecto yin se refere às emoções e o aspecto yang se refere à estrutura. Contextualizando, sempre que eu sinto algo por alguma coisa, eu estou trabalhando o meu lado feminino. Sempre que eu estou trabalhando a minha estrutura, eu estou lidando com o meu lado masculino. Exemplos: o que eu sinto, acolhimento, afago, carinho, atenção, reprovação, estresse, tristeza, né, nostalgia, melancolia. São aspectos de um yin que está se impondo naquele momento. Enquanto a sociabilidade, a prosperidade, a conversação estruturada, o diálogo, isso tudo leva mais a um lado yang, masculino. Então, perceba que são capacidades abstratas que se expressam dentro de um ser de diversas formas. Dentro do nosso processo cognitivo de aprendizado, uma coisa que nós precisamos em um determinado momento da nossa vida é personificar. Então, falamos da questão de Deus, a questão de santos. Nós personificamos isso dentro de uma estátua, dentro de um templo, mas isso em determinado contexto é bom. Por quê? Para quem já tem uma mentalidade mais abstrata, olha para pessoas dentro de uma cerimônia venerando estátuas e acha aquilo um absurdo. Mas não percebe que aquelas pessoas precisam daquelas referências, elas precisam tocar naquilo para sentir que aquilo existe. É a mesma coisa quando você estuda uma alta magia, né? A diferença de um feiticeiro, de um bruxo, de um mago negro, né? Cada um tem ali uma interação diferente. E essa interação, ela difere de acordo com a completude desse próprio ser. Então, se eu me sinto completo, qualquer coisa externa é dispensável. Aí eu entendo a questão também da coexistência, né? Eu convivo com o outro, entendo o outro, respeito o outro, mas eu não dependo do outro para poder desenvolver minhas atividades. Então eu desenvolvi aí uma autossuficiência saudável. Isso daí que é interessante. Nesse processo de personificação, nós temos aí a personificação do Yang pelo pai e a personificação do Yin pela mãe. Hoje eu entendo assim, quando eu estudei a psicanálise para poder conversar com as pessoas, tem muitas tradições que enxergam dessa forma. E eu passei a enxergar dessa forma também, porque eu vi que funciona. Então, veja, quando uma pessoa traz um trauma, uma situação que aconteceu, ali você sabe que tem uma circunstância e que tem uma emoção depositada ali que estão embaraçados, eles não estão conversando muito bem. Indo por esse lado, você questiona a pessoa para entender onde esse trauma tá pegando ela. Se tá pegando na estrutura, tem mais a ver com com o lado masculino. Se vai pegando as finanças, a capacidade de fazer amigos, a questão da oratória, da forma de se comunicar, de falar, de ouvir, porque às vezes pode sempre achar que as pessoas estão indo contra ela, aquela mania de perseguição. Então, se essas características acontecem, tudo indica que tem a ver com o pai. E se ela é muito melancólica, muito. Com qualquer coisa fica triste, não consegue entender os próprios sentimentos, tem aquela questão de carência, né? Então é mais levado para a mãe. Agora, entra aquele conhecimento.
A gente sabe que ambos não têm culpa, porque ambos trouxeram cargas ali das gerações passadas, transferindo de um para o outro. Mas a grande questão que eu quero que vocês entendam é que o pai, ele é um fruto do Yang e a mãe é fruto do Yin, dentro da esfera de percepção daquele indivíduo. Então, nós perguntamos sobre pessoas para que o próprio consulente adquira conhecimento e consciência sobre o que está acontecendo com ele. Dele entender que aquilo que foi feito teve importância, principalmente nesses casos, porque pai e mãe eles são super-heróis, né? Então tudo que eles fazem ali, meio que na primeira infância, é regra. A criança se inspira naquilo de um jeito ou de outro, porque ela ainda não tem o autodiscernimento, ela está se formando, então ela é mais suscetível à influência, seja positiva, seja negativa. Certo. Agora, trazendo isso daqui para a sociedade, né? A questão do yin e a questão do yang. É importante que vocês se lembrem que o meu foco aqui não é falar de homem e de mulher. O meu foco aqui é falar de feminino e de masculino. Mas por um momento nós vamos ter que personificar essas potências para fazer sentido o que a gente quer passar aqui para você. Então, vamos personificar por um momento o yin em mulher e o yang em homem. Vamos tratar agora de aspectos físicos, certo? O homem, ele tem uma capacidade provedora. Então os homens, ele tem um corpo mais resistente para caça, para resistência, questão de exército, né, um exemplo para oferecer, da defesa, da vigília. Então ele tem essa força de trabalho mais forte. Isso tá na questão do corpo dele, a adaptação do corpo masculino que foi evoluindo com o tempo. A mulher, ela já tem uma capacidade mais acolhedora. É o que permite que ela seja uma mãe ideal. Porque se fosse o homem que engravidasse dentro dessa realidade de prover, ele poderia não dar conta. Então a mulher fica com o papel do nutrir, do acolher, do afagar, do estar ali junto, né? De criar aquela ambientação familiar. Então veja que cada um dos dois tem uma utilidade que se destaca. Tanto que é sabido que para a mulher ela é tão forte no sentido das emoções que é menos pior você pedir que ela abra mão dela mesma do que ela abrir mão daqueles que ela ama. Então uma mulher, ela dá a vida pelo que ela acredita com muito mais facilidade do que o homem. Então a mulher, ela cria essa conexão emocional. Isso daí é um aspecto já bem estudado. Agora, como que a sociedade vem destruindo isso daqui? Primeiramente, é importante lembrarmos que a sociedade só tem esse poder porque são as próprias pessoas que dão esse poder para ela através da ignorância. Né? Se eu não sei o que está acontecendo comigo, se eu não quero investigar, então, se eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que eu preciso mudar e eu tendo a seguir a manada, né? Certo. Durante muitos anos, nós tivemos um grande preconceito em relação à mulher. Mulher não podia votar, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. Se fosse adúltera, acontecia um monte de coisa com ela. Então, nós tivemos uma grande repressão da mulher durante muito tempo. Quando essa repressão desapareceu, aí nós caímos no outro extremo, né? Que é aquele empoderamento, aquela imposição, aquela coisa toda. E esse fenômeno também pode ser muito observado em movimentos de minoria, minorias entre aspas, né? Por exemplo, o movimento gay, né? Por muito tempo foram inibidos de alguma forma, aí receberam os direitos deles e aí estão se colocando de uma forma muito exagerada. Então aqui nós teríamos que ter uma sobriedade. Conquistei um direito reconhecido pela sociedade, então eu me coloco como um ser que merece respeito, né? Não como um ser que não sabe nem o que está dizendo ou o que está fazendo. Mas enfim, na questão da mulher, nós temos esses aspectos que cabem a ela.
Mas aí na rede social começou a acontecer um fenômeno muito interessante do empoderamento da mulher que trabalha, da mulher que é dona de empresa, da mulher que prospera, da mulher independente. Até que tudo bem. Se ela conseguisse equilibrar os aspectos masculinos dentro dela e preservar os femininos, não teria problema nenhum. A roda giraria porque ambos aspectos estão bem trabalhados. Mas o que está acontecendo? Está sendo passado para ela que, por exemplo, ela é boba de depender de homem, que ela é boba de querer uma família porque dá muito gasto, porque dá muito problema, né? Então aí ela vai supervalorizando os aspectos masculinos, que seria dinheiro, amizades, sedução, busca, né, por sexo sem de fato desenvolver uma família ali, não que seja um problema, só quis pontuar isso. Mas aí você vê, ela tá perdendo a essência feminina. Porque diante de um problema, de um conselho, de um afago, ela pode não saber o que dizer. Então é como se você olhasse pro corpo e fisicamente fosse feminino, mas energeticamente, mentalmente, emocionalmente, não é. E dentro desses cenários você reconhece porque a pessoa sofre no corpo feminino. Porque, embora conscientemente ela possa gostar do corpo, inconscientemente ela rejeita. Então, ela sofre fenômenos onde o corpo sofre, por exemplo, uma TPM muito agressiva, né? Já comentamos sobre isso. O que é a TPM muito agressiva? É a mente estranhando que esse corpo é feminino. Ué, o que é isso? O que está acontecendo? Aí, se vocês quiserem entender mais sobre isso, a gente grava um vídeo específico sobre isso. Mas é para explicar que tem comportamentos que o corpo traz ali demonstrando o que está acontecendo. Aí você tem o homem, a figura que deveria ser estrutura, a figura que deveria ser provedora. O que está acontecendo? Esse papel está sendo tirado do homem. E é o Estado que está oferecendo isso, através de programas de benefício. Né? Então, quando a mulher engravida, ela tem filhos, ela recorre ao Estado. Então, o Estado assume, oferece benefício, então ela já não precisa mais de homem. Veja que todos esses elementos acontecendo no decorrer de uma geração, 10, 15, 20 anos, o que isso muda na visão das pessoas? Que homem não serve para nada e de que mulher tem que ser a dona de tudo. Qual é o efeito colateral disso? Na questão masculina, você vê, o homem está sendo fortemente embriagado com vício. Aqui cabe lembrar também que ele é responsável, né? Não é tadinho dele, mas é de entender assim que ele não tá vendo onde ele se encaixa. Porque se a mulher é dona dela mesma, ele já não consegue cortejo, já não consegue criar uma conversa com a mulher, porque ela já tá com um aspecto masculino tão forte que ele sente que é uma competição. E homem não gosta de competir quando se trata de relacionamento, não quando ele quer desenvolver uma família com aquela outra parte. Então você tem uma forte competição que leva à exaustão. Você também tem uma pessoa sendo fortemente viciada por conteúdo adulto, por bebida, por droga. Isso aqui não é só da mulher, não é só do homem, é da mulher também. Mas a gente vê que isso é muito mais direcionado ao masculino. Até porque se falarmos da energia sexual, como já explicamos para vocês, a energia sexual é muito forte. Então, dentro da construção masculina, ele tem a semente dentro dele, assim como a mulher tem a semente dentro dela. Se você expõe um homem, desde a adolescência, a conteúdo adulto, onde ele sempre se masturba e desperdiça o sêmen dele ali, você sempre está condicionando esse homem a um estado de exaustão. E a mente dele desenvolve vários fetiches, onde ele não consegue mais desempenhar um papel sexual bacana. E isso afeta a saúde do relacionamento. Então é uma coisa que vai levando a outra. Então você tem um homem fraco e uma mulher extremamente resistente. E aqui eu não estou nem dizendo forte. Por quê? O Estado assumiu o papel do homem na vida da família e a mulher começou a ser mais independente. Mas veja, esse independente, ele cheira uma independência saudável, mas quando você investiga, você vê que não é. Por quê? Ela tá abrindo mão das emoções dela, ela tá passando por momentos de burnout, ela tá sobrecarregada, ela tá exausta, ela tá aflita, sentindo que tá sozinha. Por quê? Porque tá faltando uma complementação ali. Então ela se esquece que, tá, ela é CEO de uma empresa, ela trabalha bastante, ela tem o dinheiro dela, ela tem a independência dela.
Beleza, isso é ótimo, mas o que que isso tá custando para ela? Aqui, transcendendo a percepção de casal, falando de ser humano, nós precisamos uns dos outros para poder sobreviver, quer nós aceitemos isso, quer não. Então, o fato de você prestar um serviço para alguém, você recebe um dinheiro. Esse dinheiro você paga uma luz que uma empresa está gerando ali. Então, nós precisamos da sociedade. Agora, trazendo aqui para dentro de um contexto de casal, precisamos uns dos outros, mas é naquele sentido assim, eu busco a minha completude e você me complementa. Não é eu me sinto incompleto e despejo minha carência em você para tentar nos tornar um só. Veja que é muito diferente uma coisa da outra. Então, reiterando e resumindo, homem derrotado, mulher também. Só que homem no sentido de que ele foi totalmente excluído, sua utilidade foi totalmente comprometida, porque tem muita mulher que já tem esse pensamento de que homem não serve pra nada, né? E a mulher totalmente exausta, cansada, sem forças pra poder levar as coisas. Então o que que aconteceu aqui em resumo? O poder tomou conta, né? E aqui a gente entra, a gente deveria entrar num assunto mais delicado, mas vamos tratar na questão falando de vibração, né? Vocês sabem, aqui já não é segredo nenhum para nenhum de nós que a vibração geral ela vem declinando. Então temos guerras, conflitos, medos, raivas, vinganças. Isso vem de antes, mas isso vem ficando mais nítido também pela questão da rede social. Então já sabemos que nós estamos perdendo a nossa conexão conosco mesmo e também com o próximo. É muito mais comum você ver pessoas se ofendendo do que pessoas se elogiando. Aí entra aquela grande questão, tá? Mas então por que que tudo isso está acontecendo? Por que, pessoal? Eu nem vou responder no sentido energético, porque eu teria uma resposta para oferecer, porque isso gera energia para seres trevosos se alimentarem, blá blá blá. Mas eu vou pelo sentido material, só para que vocês entendam. Por que que isso tudo acontece? Porque isso dá dinheiro. Hoje, quando você liga a televisão, tragédia. Quando você assiste filme, filme de tragédia, filme de ação, de morte, de genocídio, quando você escuta uma música, só tem bobagem, só fala de conteúdo adulto, só fala de coisas de violência. Então, tudo gera dor, sofrimento, tristeza, porque dá dinheiro. Você adoece uma sociedade que vai precisar comprar remédio. Você adoece uma sociedade que vai depender do Estado. Então você tira a capacidade que esses indivíduos têm de autogerenciamento e eles estão na sua mão. Então você tem o problema e entrega uma solução, mas é uma solução que gera outros problemas. Então é uma constante prisão. Então aqui é como eu expliquei. Eu posso oferecer duas formas de explicação para vocês. A energética, de que isso gera energia que alimenta ser trevoso e, por consequência, mantém o obsessor por perto, criando pensamentos repetitivos e viciosos na cabeça, de que faça, 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 faça. Você tá sempre razão, você tem sempre razão, você tá certo. A vida é só uma, faz mesmo o que você tem vontade, vai lá e bebe mesmo, e faz o vício mesmo, porque você não sabe o dia de amanhã, gasta todo o seu dinheiro, porque vai que você não fica com nada. Cadê a prudência? Cadê a cautela? Cadê a compaixão de pensar que existe outro ser humano também? Ah, não, não vou pensar nele, eu vou pensar em mim, porque a vida é minha. É um egoísmo brutal. Isso leva ao quê? À prisão, né? E eu podia ter oferecido essa explicação, ou a física. Isso dá dinheiro. Então, gente, veja, a primeira vez que eu ouvi isso, eu não quis acreditar. As, a lista de coisas que mais dá dinheiro na sociedade, né? Sexo e vício, né? E remédio. Vício de todos os sentidos, ostentação. Então, o que move a sociedade hoje em dia é um monte de porcaria. Então, é complicado. Certo, agora que nós já adquirimos consciência do problema, que não é. Embora a gente tenha conseguido resumir esse problema em um ponto só, ele não é tão simples de resolver.
Mas aqui eu vou trazer para vocês uma visão do que eu estou fazendo, do que eu estou passando para os consulentes que eu atendo e que eu vejo que está funcionando. Então, eu não estou fazendo isso de cobaia, né? Ah, vamos ver o que vai dar. Falando, não, eu apliquei em mim primeiro. Falei, não, funciona, estou vendo aqui que está funcionando, vamos lá. Eu acredito assim, que os dois, puxa, acredito não, né? Eu sei ali, porque tem a herança dizendo, a herança de conhecimento dizendo que é assim. Então eu tenho hoje essa convicção de que os dois são extremamente importantes. Aqui eu expiro e aqui eu inspiro. Aqui eu olho para fora e aqui eu olho para dentro. Indo por todas as coisas que nós ouvimos, o que os mandamentos mostram? O que as dicas espirituais mostram? Cuida de ti, olha para dentro de você. Então ali eu pensei, bom, então vamos olhar primeiro para as emoções. O que está acontecendo ali dentro? Dentro dessa questão de emoções, você vai enfrentar ali seus traumas, onde a construção deles nós já conversamos diversas vezes, né? Que é a raiva, que é o ódio, a tristeza e o medo. Aí, observando, você pode pensar, ah, mas nossa, só isso, eu vou ter que olhar para meus traumas e analisar essas emoções. Gente, isso aqui não é fácil, não, porque você vai olhar comportamentos de, por exemplo, de ódio, que eu me estresso. Por que que eu me estresso? Aí você vai ter que fazer uma investigação para enxergar o que originou aquele comportamento. Então, tudo que eu faço vem do que eu acredito. Eu acredito que eu tenho que agir dessa forma. E o que que financia essa crença? É a minha emoção. Então, eu vou ter que investigar as emoções que eu estou sentindo. Dentro dessa ação que eu emprego, que eu quero mudar, porque eu vi que ela prejudica, qual emoção mais aparenta ali naquilo que está acontecendo? É mais ódio? É mais tristeza? É mais medo? Por exemplo, se eu estou demonstrando um comportamento excessivamente carente, pode ser mais para tristeza. Por que tristeza? Porque eu queria uma família unida e eu sinto que eu não tenho? Será que é medo? Vai que me julgam, vai que riam da minha cara. Por que eu penso isso? Será que é porque alguém sempre riu da minha cara? Então eu vou fazendo investigações, vou trazendo lógicas que vêm do Yang para poder vencer isso daqui. Então eu venço e eu adquiro domínio sobre o meu próprio corpo, de conseguir dominar o que eu estou fazendo. Porque na maior parte do tempo, aquilo que a gente está fazendo, você para e pergunta para a pessoa: por que você está fazendo isso? Ah, sei lá. E nem quer pensar por que está fazendo. Por que que você tá com esse vício? Por que que você tá agindo dessa forma? Por que que você sempre age assim quando você perde a razão? Sei lá, normal. Enquanto esse raciocínio existir, a pessoa está conformada. Enquanto ela está conformada, não podemos fazer nada, né? Verdade seja dita. Então, depois que ela olhou para os próprios traumas e começou a trabalhar em cima deles, aqui, gente, eu digo para vocês, eu acredito que esse trabalho aqui nunca acaba, porque no momento que você está vivendo, você já está registrando informação. Às vezes alguém te entortou a boca, falou alguma coisa, já jogou uma coisa para o inconsciente. Então a gente cuida muito bem para poder trabalhar os traumas passados e impedir que novos se formem. Tem que ter uma mente ali muito afiada. No começo você percebe que é um pouco mais forçado, você vai ter que se cobrar com mais frequência, né? De olhar e falar, ó, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Mas depois de um tempo fica natural. Você já consegue olhar um comportamento ali e pá, já viu o que que é, deixa eu segurar a onda ali para não me envolver com o que está acontecendo. Depois que você adquiriu um bom domínio sobre si mesmo, aí sim você começa a agir do lado de fora. Então, ali que você começa a trabalhar os seus impedimentos. Por exemplo, assim, você não quer fazer amigos. Por que que você não quer fazer amigos? É uma dificuldade de expansão que vem do recurso masculino. Você não consegue falar direito, você engasga, você fica com receio. Você se preocupa demais com a sua aparência, com o que vão achar sobre você. Você não consegue prosperar financeiramente. Então, veja, todos esses aspectos que eu citei agora
são construções de um ser. Essas construções não estão acontecendo por quê? Porque um aspecto interno não sustenta o que é realizado. Lembra do que eu falei? Aquilo que eu faço é financiado pelo que eu sinto, que constela aquilo que eu acredito. Aqui que entra a questão da visualização, que é importante você, quando você for investigar a visualização, você olhar bem isso. Porque as pessoas falam que o exercício de cocriação é só visualizar, mas elas não te explicam a questão da emoção. E isso daqui é decisivo, né? Mas voltando aqui na questão do masculino. Então, sempre que você tem uma dificuldade para poder prosperar, seja em qual campo for, é porque esse aspecto ainda não foi trabalhado. E aqui entra a questão de olhar para o outro. Quando você começa a olhar para o outro e ter compaixão do outro, que é muito diferente de dó, de pena, implica que necessariamente você já está superando os seus próprios traumas. Né? Eu também falo porque eu atendo muitas pessoas, então eu começo a enxergar esse padrão. Quando a pessoa começa a se preocupar com os problemas do mundo, não só com os dela, quer dizer que em algum nível ela já transcendeu a percepção do eu. Ela já começou a entender que existe um coletivo. E ali não é que ela acredita meramente que há um coletivo, ela já passa a saber que tem um coletivo. Então ela já começa a se preocupar com o outro também. Com uma questão de compaixão. Isso aqui é muito importante. Entender que se a pessoa tem um problema, ela procurou, ela tem que aprender alguma coisa com aquilo. Mas cabe a mim também amortecer a crise dela para não ser tão violenta. Então, às vezes, a minha participação pode impedir ela de passar por aquilo porque ela entendeu. Então, às vezes, ela não precisa mais passar por aquilo, porque ela percebeu o que estava acontecendo com ela. É aí que entra a questão da redenção, né? De redimir. Muito bem. Então, eu disse que eu começaria dando uma explicação mais material, depois eu abriria o conceito. E aqui eu finalizo dizendo para vocês. Expliquei há pouco que todos nós temos esses dois elementos. E em outros vídeos eu expliquei para vocês um exemplo de como isso acontece. Recurso Yang me permite falar o que eu estou falando. Recurso Yin me impede polir, me possibilita polir meu vocabulário para não ofender você. Então as duas forças trabalhando juntas. Dentro da sua vida, você precisa buscar uma maturidade emocional onde o externo não altere o que você sente. Então, se você está sentindo gratidão pela vida, uma felicidade genuína, que daí cabe aquelas ressalvas, porque hoje as pessoas estão dizendo, felicidade tóxica, não sei o que ela tóxica, toma muito cuidado, pessoal. Até isso as pessoas estão corrompendo. Claro, com motivos, né? Mas o que eu quero dizer, você tem um estado de felicidade, entenda, a felicidade é passageira, isso não tem como negar. Mas você tem que estar sempre olhando o que está acontecendo. Vem um pensamento ali de, ai, nossa, eu queria que fosse desse jeito. E por que não é? Tá no meu alcance? Tá no meu controle? Se tiver no meu controle, então eu vou me comprometer para alterar isso daqui. Mas se não tiver no meu controle, não é prudente que eu me preocupe com aquilo, porque eu vou direcionar a energia para um problema que não é meu. Se o outro me traz um problema ali, começa a colocar um monte de coisa na minha cabeça, e eu não posso resolver, é sadismo ficar pensando naquilo, porque não tem o que fazer. Isso entra também muito na questão conjugal. Você tá vendo um problema entre os dois, aí começa a trazer um monte de preocupação, é chegar pro outro e falar assim, ó, escuta, você tá querendo resolver o problema ou você tá querendo se lamentar pelo problema? São duas coisas muito diferentes. Se você quer resolver, a gente sempre conversa. Mas se você quer se lamentar, então aceita que você não quer resolver nada, de que você quer ficar aí se justificando e tchau, bem. Vou ficar fazendo o quê? Aí a pessoa fica, você é frio, você não me entende. E tem o que entender? Não tem. Então, quando você começa a se apropriar do seu problema e deixar o problema dos outros na mão dos outros, isso já tira uma carga imensa das suas costas. E depois que você adquire isso, você começa a erguer suas próprias coisas. Tá lá prosperando, juntando seu dinheirinho, melhorando a sua imagem em relação aos outros, mas não porque você se importa com o que os outros pensam, mas você tá fazendo por você. Eu faço porque eu quero melhorar minha imagem, porque eu me sinto bem com isso. Se vão gostar ou não, é complemento. Isso daqui deveria ser um princípio sagrado.
O outro, ele me complementa. Ele não é o que deveria me completar. Embora nós somos um, a essência do Pai, eu acredito muito nisso, nós estamos num corpo material. Então eu preciso ter noções de que isso é uma coisa, de que isso é um pincel, de que isso é um quadro, de que isso é meu corpo. Eu preciso ter essa diferença para não misturar as coisas, porque se eu começar a acreditar que eu sou esse quadro, eu vou ter que ficar parado aqui na parede e não vou poder me mexer. Esperar alguém ficar me riscando. Então eu tenho que ter uma consciência do corpo que eu estou assumindo para poder interagir e poder viver a vida, as experiências que eu preciso viver ali. Então, em essência, sei que eu e o quadro é um só, mas fisicamente eu entendo que nós somos diferentes nesse momento. Então, isso daqui é importante que vocês também reflitam. Quando a gente adquire um conhecimento universal, falando somos todos um, amai-vos uns aos outros, tá, essencialmente é assim, merece meu respeito. Não vou tratar esse quadro de qualquer jeito. Mas eu tô vendo que esse quadro não está no meu corpo, não está grudado em mim. Se não está grudado em mim, então ele está separado de mim. Essa é a percepção material. Então, é igual aquela situação, a gente sabe que os nossos sentidos nos enganam. É igual aquela questão, né? Você tem ali, você tá vendo uma rodovia que vai lá longe. Então você tem uma rodovia que vai indo lá longe, né? Eu vi isso aqui esses dias, achei interessante. Na figura você tem a percepção de que a estrada, ela se juntou e fez uma só. Mas na verdade não, é a percepção que nos ilude e nos faz acreditar que isso que aconteceu. Então tem realmente momentos que, que a nossa visão física ela prega peças, mas ela faz isso porque ela não tem capacidade para poder entender o que está acontecendo. A profundidade, a distância, então são limitações. Então temos também que ter consciência das limitações. Se eu não consigo entender um conhecimento, o que eu preciso fazer? Aumentar a minha base de dados para poder ter a abstração necessária para daí sim entender o que eu estou vendo. Agora, se eu não entendi direito aquilo e eu já parto do pressuposto de que eu sou dono da verdade, isso prejudica tudo. Mas enfim, tô me prolongando aqui, só queria concluir dizendo isso. Não dependa de ninguém. Coexistir com as pessoas é muito diferente de depender. É igual aquela questão, você tá aqui assistindo o vídeo, né? Se você depende sempre de alguém falando pra você o que que você deve pensar, o que você deve fazer, você terceirizou essa atividade. Ela já não cabe mais a você. Então você perdeu uma capacidade. Se acontecer um problema e não tiver mais vídeo para você assistir, como é que você vai fazer? Você vai ter que reaprender a pensar, reaprender a buscar, isso daí leva tempo. E às vezes você fica, não vou nem procurar não, porque dá muito trabalho. Comprometeu sua própria evolução. Então, pensa um pouco nisso, tá legal? Esse vídeo aqui foi mais para trazer consciência para vocês, como que o masculino e o feminino tá sendo adoecido. E sabendo disso, vocês têm uma chance aí de analisar, pensar e de mudar, se assim quiserem. Tá legal? Pessoal, agradeço aí por vocês sempre estarem acompanhando. Muita gratidão e até a próxima.